tema referente ao poder regulamentar, à regulação e também sobre o poder de polícia. Eu vou chamar mais atenção para o poder de polícia, mas em relação ao poder regulamentar, é importante lembrarmos que ele é uma espécie de poder da administração pública ou do administrador que tem como objetivo permitir que ele detalhe previsões legais genéricas. Importante lembrar que o fundamento constitucional do poder regulamentar é o artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição, que menciona ser da competência do presidente da República, e, obviamente, aí temos simetria, isso vale para todos os chefes de poder executivo, do Poder Executivo, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. É isso que fundamenta o regulamento de execução. E, ao longo do texto da apostila, eu chamo a atenção para o fato de que existe até uma controvérsia sobre a possibilidade de o direito positivo brasileiro comportar regulamentos autônomos. Vocês sabem que Eli Lopes Meirelles citava lá os regulamentos autônomos como sendo aqueles atos editados pelo administrador para suprir lacunas legislativas. E a grande verdade é que a Constituição menciona que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer isso na virtude de lei, e o próprio 84, inciso 4, nos leva à conclusão de que, pelo menos como regra geral, não se admite que o ordenamento sofra uma inovação por meio de um instrumento secundário de introdução de norma jurídica. A lei é um instrumento primário de introdução e ela pode ser regulamentada. Agora, você pode ter um decreto, um ato normativo, por exemplo, uma resolução do CNJ ou do CNMP que inove o ordenamento. O que o Supremo autoriza é que isso aconteça desde que com o propósito de dar concretude direta ao texto constitucional, e foi até o que aconteceu no caso da resolução do CNJ, resolução número 7, que proibiu o nepotismo, proibiu a contratação de parentes. E aí nós temos a decisão do Supremo, né, enfim, em ação declaratória de constitucionalidade, desse número 12, reconhecendo a validade do ato do CNJ e dando ao Conselho a competência para disciplinar matérias de forma primária. Então, se vamos chamar isso de regulamento autônomo ou não, isso é discutível, porque alguém poderia dizer o seguinte: olha, isso não é um regulamento autônomo porque ele não depende de uma lei intermediária para fazer a ponte com o texto constitucional, é um ato que pode diretamente dar concretude ao texto constitucional. Então, eu falo mais sobre essa discussão no texto, mas para fins de prova é importante saber que existe essa discussão, mas que assim, é muito forte o entendimento e predominante o entendimento, que é até defendido por Maria Silvia de Pietro, no sentido de que, como regra, não se admite regulamento autônomo, mas você tem algumas exceções, como, por exemplo, o artigo 84, 6A da Constituição, que menciona que um decreto pode organizar o funcionamento da administração pública, enfim. Então, você está ali criando algumas matérias, algumas matérias, organizando a administração, melhor dizendo, até com uma maior autonomia, sem necessidade de uma previsão legal, mas isso é exceção à regra geral. Em relação à diferença entre regulamentação e regulação, o que eu queria destacar é que a regulação tem um papel de organizar uma atividade econômica ou mesmo a execução de um serviço público. A regulação, que é também executada por agências reguladoras, mas não exclusivamente, ela não se restringe à função de detalhar previsões legais genéricas. Isso é papel do poder regulamentar. Regulação, inclusive, ela tem fundamento, não tem no 84, a Constituição tem fundamento no artigo 174 da Constituição, que menciona que o Estado pode desempenhar essa função de regular. E obviamente, que, enfim, ela faz a regulação, a administração faz uso da regulação por meio de atos que até se confundem com o poder de polícia, através do consentimento de polícia, da fiscalização, da sanção. Então, regular significa harmonizar interesses, organizar uma atividade, e isso, hoje em dia, é frequentemente realizado por agências reguladoras. Bom, em relação ao poder de polícia, que eu acho que aí é o carro-chefe dessa matéria, desse nosso bloco,
eu daria muito destaque no estudo para o concurso da magistratura ao poder de polícia, porque temos diversos detalhezinhos que costumam aparecer em prova. Por exemplo, diferença entre poder de polícia em sentido amplo e sentido estrito. Né? Em poder de polícia em sentido amplo significa toda qualquer atividade estatal que delimita a liberdade do indivíduo. Já o poder de polícia em sentido estrito significa aquela delimitação do espaço de liberdade do administrado que é feita pela administração pública, saber os atributos do poder de polícia, e isso tem que estar na ponta da língua, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, né? Enfim, sempre lembrando que estamos diante de características, de circunstâncias que normalmente estão presentes. Normalmente, o poder de polícia é exercido de forma discricionária, na medida em que o administrador tem como regra a prerrogativa de avaliar de que modo vai delimitar o espaço de liberdade do indivíduo, mas é óbvio que também existem manifestações do poder de polícia que se exercem de modo vinculado. E aí cai na prova. O poder de polícia sempre exercido de modo discricionário? Errado, porque nem sempre se dará dessa forma. Autoexecutoriedade ou executoriedade significa a aptidão do poder de polícia de produzir efeitos concretos independentemente da anuência do poder judiciário. A administração pública ela pode dar concretude à manifestação do poder de polícia sem precisar de uma decisão judicial. Então, por exemplo, ela pode interditar um estabelecimento, pode destruir mercadorias estragadas, pode apreender, né, mercadorias. É claro que isso é uma característica e, eventualmente, você vai ter uma situação em que o judiciário vai ter de consentir com aquela medida. E aqui eu estou falando, enquanto eu falo, estou me lembrando, né, quando eu era titular na primeira Vara Federal de Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. E se tiver alguém de Cachoeiro, eu queria mandar um abraço, faz um tempo que eu não passo por lá. Era comum o DENIT, naquela época, enfim, quando ele queria ampliar a rodovia, em lugar de o DENIT sair derrubando enfim, construções irregulares, como, por exemplo, outdoors, bar, pista de skate, havia de tudo. O DENIT preferia que a autarquia federal, em vez de passar por cima do trator, invocando a autoexecutoriedade, preferia ajuizar uma ação, em razão até de eventual discussão sobre se seria possível ou não a autoexecutoriedade naquele caso. Então, é importante lembrar que nem sempre a autoexecutoriedade estará presente numa manifestação do poder de polícia. Nem sempre. A multa, por exemplo, que é consequência da ofensa à ordem de polícia, que é uma das etapas do ciclo de polícia, eu vou falar sobre isso. A multa depende de uma ação judicial para que o multado, para que o infrator seja compelido a pagar aquele valor. O terceiro atributo é o da coercibilidade, significando que o poder de polícia ele nasce independentemente da anuência do particular, independentemente da anuência do destinatário. A administração pode unilateralmente obrigar o particular a cumprir uma determinação. Ela manda o particular parar no sinal vermelho e não pergunta ao particular se concorda ou não concorda com aquela medida. Ela é coercitiva, ela tem essa característica da coercibilidade. E aqui, mais uma vez, nem sempre o poder de polícia será exercido com essa característica, e temos o exemplo clássico da licença, né? um consentimento de polícia, que depende de um requerimento do administrado. É preciso que o particular requeira a licença para que, então, ele possa, para que ela possa ser deferida. Então, não pode ser deliberado de ofício. Né? Uma questão que eu acho importante também lembrar é que o poder de polícia administrativa não se confunde com a polícia judiciária, isso também é recorrente em prova de concurso. Uma coisa boba, mas aparece em prova, é você saber que a polícia administrativa, essa função da administração de delimitar o espaço de liberdade das pessoas, enquanto que a polícia judiciária ela atua como longa-manos do poder judiciário para viabilizar o cumprimento de decisões judiciais de natureza penal. E quem exerce a função de polícia judiciária são órgãos específicos, como, por exemplo, Polícia Civil, por exemplo, a Polícia Federal.
Já a polícia administrativa, ela se difunde por toda a administração pública, não está concentrada em um órgão específico da administração. Uma outra diferença também recorrente é que, normalmente, a polícia administrativa se materializa com caráter preventivo, antes da ocorrência de eventual ilícito. Já a polícia judiciária, normalmente, ela vai atuar após a prática do ilícito, portanto, normalmente ela tem um caráter repressivo. Isso é muito pegadinha em prova, porque, assim, polícia judiciária sempre... Não, sempre não. Como regra, tem um caráter repressivo, mas nada impede que isso se inverta. Outra pegadinha também é a seguinte: Polícia Federal, por exemplo, ela é polícia judiciária, mas também atua como polícia administrativa. Porque, por exemplo, a Polícia Federal, ela cuida de atividade de emissão de passaporte, cuida do registro de empresas de segurança, de vigilância, questão do porte de arma. Então, ela também vai, para além da sua atuação como polícia judiciária, atuar também como polícia administrativa. Fundamental saber que existe um ciclo de polícia, portanto, 4 etapas ou 4 fases deste ciclo. A visualização das etapas é fundamental numa prova, porque isso vai ser lá na frente, quando se falar de delegação do poder de polícia, fundamental. E aí nós temos a etapa da ordem de polícia, consentimento, fiscalização e sanção. Tudo muito simples. A ordem nada mais é do que a previsão do ordenamento jurídico que delimita o espaço de liberdade do administrado. Normalmente, essa ordem vem por meio de uma proibição, né? Enfim, o particular, ele normalmente fica obrigado a não fazer algo. Temos o consentimento de polícia, que é a licença ou uma autorização, e esse consentimento pode se dar por meio discricionário ou vinculado. Temos a fiscalização, que nada mais é do que a aferição da compatibilidade da ordem do comportamento com a ordem de polícia, né? Verificação se o particular descumpriu aquele comando geral, e, por fim, a sanção de polícia, que caracteriza a punição dirigida ao particular que infringe a ordem de polícia, mas também compreende, a sanção de polícia também, na perspectiva de Diogo Figueiredo, por exemplo, compreende também aquelas medidas cautelares voltadas para evitar a perpetuação do ilícito. Então, por exemplo, quando uma pessoa está dirigindo embriagado, é possível até que o seu veículo seja apreendido, mas só será apreendido se não houver quem substitua o condutor. Então, vejam que a apreensão do veículo de quem está dirigindo em estado de embriaguez não é uma pena, uma punição, mas uma medida cautelar para evitar a perpetuação, a continuidade daquele ilícito. Tanto é que, se tiver alguém para dirigir, o carro não será apreendido. E por que é importante saber dessas 4 etapas? Porque, quando o Diogo de Figueiredo escreveu sobre esse tema, no final da década de 90, ele destacou que as etapas de consentimento e de fiscalização de polícia são atos de gestão e, portanto, atos que poderiam ser delegados a particulares. Vocês sabem que o poder de polícia pode ser originário, portanto, exercido no âmbito da administração direta, ou delegado. O Supremo não aceita que particular exerça poder de polícia. Isso foi decidido na ADI, famosa ADI 1717, mas a doutrina mais contemporânea tem questionado isso, dando exemplos aqui e acolá de particulares que criam regras que limitam a atividade de outros particulares. Então, você tem IATA, né, que regula o setor de transporte aéreo, por exemplo, que pode ser transportado num avião, e é uma entidade privada, Bolsa de Valores, a FIFA, né, que regula, no caso do futebol, enfim. Então, há hoje um questionamento com relação ao fato de particular poder exercer poder de polícia. Pois bem, o mais importante vem agora: o Supremo Tribunal Federal teve de julgar recentemente um caso envolvendo a BH Trans, que o famoso caso do RE 633782, que é o tema 532 da repercussão geral, e nele o Supremo decidiu, não vou ficar lendo toda a emenda aqui, vou pegar só a tese, inclusive vou compartilhar a tese, que se a estatal não concorrer, se a empresa pública ou sociedade de economia mista não concorrer, ela pode, caso preste um serviço público próprio do Estado, exercer o poder de polícia por delegação. Então, é um precedente fundamental esse RE 633782.
da relatoria do ministro Fux, julgado não faz muito tempo, outubro de 2020, final do ano passado, está lá. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Portanto, foi fundamental para o Supremo considerar que ela não pode concorrer. E, obviamente, imagina, o Banco do Brasil exercendo poder de polícia, ele concorre com outras pessoas jurídicas na exploração de uma atividade econômica, então isso não seria possível. Mas, se não concorrer, pode ser delegatário do poder de polícia, portanto, a BH-Trans pode continuar a multar. Em relação à Guarda Municipal, também é importante saber que o Supremo reconheceu isso no RE 658.570, RE 658.570, que, por mais que não seja um órgão de segurança pública, a Guarda Municipal pode exercer o poder de polícia de trânsito. O artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, trata da Guarda Municipal e ela pode, até no afã de preservar o patrimônio público municipal, ela pode exercer poder de polícia. Para fechar esse nosso bloco aqui de rápida síntese do tema, eu chamaria a atenção para a Lei 9873/99, que é uma lei que cuida da prescrição para o exercício do poder de polícia no âmbito federal. É muito comum perguntarem sobre o texto da Lei 9873. Chama a atenção para o artigo 78 do CPN, que define poder de polícia, e às vezes o examinador até, sei lá, por preguiça, pega a definição do CPN para, digamos assim, verificar se está certo ou errado, e aí você, sabendo a definição, fica melhor. E eu coloquei na nossa apostila algumas teses que o STJ adotou na sua jurisprudência em tese sobre o poder de polícia, e ali você tem julgados, na verdade, teses que são consolidações de entendimentos do STJ sobre o poder.